Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. E não é porque nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com a condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? O antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena, infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro. É pouco tempo de sono. É sempre não o Lula que está encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, é uma mentira da mídia para derrubar. Você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é bolsonarismo? Eu, às vezes, acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. Eu explico. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Donald Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele, o contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus colocou a mão nele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento anti-sistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite. Que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima, uma elite intelectual e acadêmica, as universidades, os pseudocientistas, né, as cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia, representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política. Uma elite política, o centrão, o establishment. Todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia a elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Que propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó. Essa é a revolta, é isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso.
Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 2020 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado, do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido, e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco. Em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político, é o quê? É um suplente de deputado, que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, cassado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção em que esteve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, que pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país, com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de político com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo. São os Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição no Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Eu não estou aqui para ter poder nenhum. Eu estou aqui para acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. Agora, alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos, é assim. Não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado em São Paulo para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, pouco hoje de manhã, eu estava em reunião com ele e mais algumas pessoas discutindo estratégia,
E eu não preciso perder um segundo do meu tempo para explicar uma estratégia boa ou ruim ao Eduardo. Ele entende na hora, volta com contraponto, a gente debate, fecha a estratégia e está decidido. Não tem vaidade, não tem vontade de fechar acordo caracu, não tem insistência. Eduardo lidera, e lidera pelo respeito. É uma liderança que sabe o tamanho da batalha que está lutando e sabe também o mais importante, que todas as coisas nessa terra são passageiras. O que dá sentido à vida é o propósito maior que a gente tem a cumprir. Então o cara vive uma vida de classe média aqui nos Estados Unidos e podia estar relaxando, a vida boa no Texas, né? Podia ser boa. Curtindo a família, filhos lindos, maravilhosos, uma esposa bonita, amorosa, no melhor país do mundo. Ele não precisava, assim como eu não precisa. Está metido nessa confusão. Agora, a gente sabe que a gente tem uma obrigação para com Deus. E que essas coisas materiais, por mais gostosas que sejam, elas são secundárias. A gente não pode escolher a opção mais fácil e deixar de lutar. Senão, esses caras da foto vencem. Bolsonaro está preso, condenado. E agora? Agora ele e milhares de brasileiros precisam mais do que nunca da gente. A resistência continua vindo daqui de fora com luta e informação. Mas você precisa fazer a sua parte agora, se ainda não estiver fazendo. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição. Com um pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. A hora é agora.